que é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, eu estou a dar uma coleção de 9 meditações sobre a presença dos anjos no livro dos Atos dos Apóstolos, quer dizer, a presença dos anjos e a ação dos anjos na Igreja Apostólica, na Igreja do Tempo dos Apóstolos. E hoje nós vamos fazer a continuação. A última catequese que nós demos foi Estevão tinha o seu rosto como um anjo, e hoje vamos contemplar uma frase que ele disse no seu discurso diante do Sinédrio. E a certa altura Estevão disse o seguinte, portanto nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 35, 38, 39 e 51, 53. Portanto, é sempre no capítulo 7. E a certa altura Estevão disse o seguinte: foi este Moisés que eles renegaram, dizendo: quem te nomeou chefe e juiz? Que foi enviado por Deus como chefe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi ele, Moisés, que durante a assembleia do deserto esteve com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele que recebeu palavras de vida para nulas transmitir. Foi a ele que os nossos pais recusaram obedecer. Antes o replicaram, voltando os seus corações ao Egito. E ele terminou o seu discurso dizendo o seguinte: homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre vos opondes ao Espírito Santo. Como foram os vossos pais, assim sois vós também. Qual foi o profeta que os vossos pais não tenham perseguido? Mataram o que predisseram a vinda do justo, e esse mesmo traístes e assassinastes, vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos, mas não a guardastes. Portanto, vocês vejam, perante estas palavras tão duras que Estevão disse aos sumos sacerdotes e aos principais responsáveis, representantes do povo israelita, portanto, não era de esperar que eles o condenassem à morte. E Estevão deixou muito claro que, mostrando pelos livros da lei e pela própria vida de Moisés, como o povo que saiu do Egito já eram pessoas de um coração de pedra. Estevão afirmou que a mesma dureza de coração tiveram os judeus ao longo dos séculos, que sempre perseguiram e até mataram os profetas que Deus enviou. E assim como foram os antepassados, assim foi esta mesma geração que não acreditou em Jesus Cristo e que o traíram e o assassinaram. Portanto, era preciso, para ouvir estas verdades, nuas e cruas, era preciso uma grande humildade. Mas, infelizmente, o Sinédrio não tinha, pelo contrário, estavam cheios de inveja e de soberba nos seus corações. E Estevão põe um ênfase, põe um acento, põe um sentido muito especial nesta frase: vós recebestes a lei pelos ministérios dos anjos e não a guardastes. Portanto, vemos em todo o Antigo Testamento a manifestação de Deus no Monte Sinai foi uma das mais extraordinárias experiências que o povo judeu
teve do Senhor. E esta experiência ficou registada para as gerações futuras. Realmente Deus serviu-se das forças da natureza para manifestar a sua glória, o seu poder que nos ultrapassa completamente. E o capítulo 19 do livro do Êxodo narra-nos os seguintes sinais que acompanharam a manifestação de Deus. No versículo 9 está escrito uma descrição sobre a nuvem espessa. O que é uma nuvem espessa? É aquela nuvem negra, muito cinzenta, carregada de chuva. Disse o Senhor a Moisés: vou aproximar-me de ti numa nuvem espessa, a fim de que o povo se aperceba de que estou a falar contigo e tenha confiança em ti para sempre. Outra manifestação além da nuvem era trovões, relâmpagos, sons de trombeta, chamas de fogo, tremor de terra. Isto está descrito nos versículos 16 a 19, no mesmo capítulo 19 do Êxodo. Diz o seguinte: na manhã do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e o som da trombeta reteniu com fragor. A multidão que se encontrava no acampamento tremia. Moisés mandou sair o povo do acampamento para o encontro de Deus e pararam junto do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele no meio das chamas. O fumo se elevava, era como o de um forno, e todo o monte estremecia violentamente. Os sons da trombeta repercutiam-se cada vez mais. Moisés falava e a voz divina respondia-lhe. E no seu segundo discurso, antes de morrer, que está agora narrado no livro do Deuteronômio, capítulo 5, Moisés recordou àquela geração que entrar na terra prometida, que não é a mesma que saiu do Egito. Todos aqueles que saíram do Egito morreram no deserto. Foram os seus filhos que entraram na terra prometida. Portanto, a estes filhos que não viram, que não conheceram a opressão do Egito, estes filhos que não viram as pragas que o Senhor fez para libertar o seu povo, que não viram a travessia do Mar Vermelho, que não tiveram a experiência no Sinai. Portanto, estes filhos já nasceram no deserto. Lembrem-se que os judeus tiveram 40 anos. Portanto, a estes que iam entrar na terra prometida, Moisés disse o seguinte: não foi com os nossos pais que o Senhor contraiu esta aliança, mas conosco, que hoje estamos vivos. O Senhor falou-nos sobre a montanha face a face no meio do fogo. Eu estava então entre o Senhor e vós para vos transmitir as suas palavras, porque aterrados pelo fogo, não vos aproximastes da montanha. E depois de lembrar os 10 mandamentos, Moisés descreveu assim a manifestação de Deus. Estas são as palavras que o Senhor dirigiu com voz forte a toda a Assembleia, sobre a montanha no meio do fogo, da nuvem e das trevas, sem acrescentar mais nada. Depois escreveu-as em 2 tábuas de pedra que me entregou. Ora, depois que ouvistes a voz que saía no meio das trevas, enquanto a montanha estava em fogo, aproximaste-vos todos de mim com os chefes das vossas tribos e os vossos anciãos, dizendo: na verdade, o Senhor nosso Deus revelou-nos a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz no meio da chama. Hoje vimos Deus a falar ao homem e este continuar vivo. Portanto, esta experiência divina no Monte Sinai
foi uma experiência direta com o Senhor. E vemos que o povo dá testemunho que realmente o nosso Deus revelou-nos a sua glória e a sua grandeza. Portanto, todas estas manifestações que acompanharam a manifestação de Deus, nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos imaginar o medo que isto tudo causava. Porque, por um lado, nós vemos como Deus é grande, como Deus ultrapassa todas as coisas, e, por outro lado, mostra-nos como nós somos tão pequeninos diante de Deus. E, contudo, Deus que nos ultrapassa, ele foi tão condescendente a ponto de falar com o seu servo Moisés face a face. Portanto, nós vemos que esta grande manifestação de Deus no Monte Sinai é a continuação da manifestação de Deus a Abraão por ocasião da imolação do seu filho, e também a manifestação de Deus no Sinai é a continuação da manifestação que Moisés teve na sarça ardente. E em todas estas ocasiões vemos que é o anjo que aparece, mas é o Senhor Deus quem fala. E à luz das palavras de Estevão, podemos dizer que o que se passa no Sinai é a mesma coisa que se passou com Abraão e se passou com Moisés na sarça ardente. Realmente toda aquela manifestação foram os anjos que estiveram presentes, e Deus, através dos seus anjos, realmente falou e deu ao seu povo os seus mandamentos. Por isso, Estevão diz: vós recebestes a lei pelo ministério dos anjos. E esta afirmação de Estevão era aceite por todos. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que há uma evolução na manifestação de Deus. Deus revela-se a um homem, Abraão, Deus revela-se a um homem, Moisés, Deus revela-se a um povo todo no Sinai. E São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma comparação entre a primeira aliança que Deus estabeleceu com o seu povo judeu através de Moisés e a nova eterna aliança que Deus estabeleceu com Jesus Cristo, o seu Filho, e que se estende a todos os povos. E esta nova aliança foi selada pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo confirma com o seu selo a nova aliança, quer dizer, a obra que Jesus fez. E São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, realmente diz-nos isto de uma maneira tão linda. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é sabido que sois uma carta de Cristo, redigida por nós, não com tinta, mas pelo Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os vossos corações. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, revestiu-se de glória, de modo que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés por causa do esplendor, aliás, um esplendor transitório, quanto mais não será glorioso o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação foi glorioso, quanto mais o será o ministério da justiça. Na verdade, comparada com esta glória eminentemente superior, desvaneceu-se a glória do primeiro ministério. Se o que era passageiro foi glorioso, mais glorioso é
o ministério que permanece. Portanto, no Monte Sinai, os 10 mandamentos foram gravados em tábuas de pedra. O Espírito Santo que habita nós desde o batismo grava os mandamentos de Deus nos nossos corações. E a glória que existe em nós desde o dia do nosso batismo é uma glória que permanece, nos acompanha agora, para depois se revelar com todo o seu esplendor na eternidade. Portanto, nós temos em nós, nos nossos corações, a lei de Deus, que foi aperfeiçoada por Jesus Cristo no seu Evangelho. E realmente o Senhor Jesus veio para assumir em si a antiga aliança e santificá-la através da sua obediência. Por exemplo, há uma passagem no Evangelho que é uma só, nunca mais aparece isto, é aquela passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, onde todos os judeus eram obrigados a pagar um imposto ao templo. Era o imposto da didracma. E São Mateus descreve o seguinte: entrando em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os cooperadores da didracma e disseram: o vosso mestre não paga a didracma? Claro que paga, respondeu Pedro. Quando chegou a casa, Jesus antecipou-se, dizendo: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra impostos e contribuições? Dos filhos ou dos estranhos? E como ele respondesse dos estranhos, Jesus disse: logo, os filhos estão isentos. No entanto, para não os escandalizar, vai ao mar, deita o anzol e apanha o primeiro peixe que nele cair. Abre-lhe a boca e encontrarás aí um estáter. Toma-o, dá-lhe por mim e por ti. Portanto, vocês vejam, este imposto ao templo, Jesus era o filho do dono da casa. Como ele diz aos 12 anos à sua mãe: não sabias que eu tenho que estar na casa de meu pai? Portanto, Jesus, como filho, estava isento de pagar imposto. Mas, no entanto, para não escandalizar, ele manda Pedro pescar e o primeiro peixe tinha na boca uma moeda chamada estáter, que valia o dobro da didracma. Portanto, vocês vejam, com aquela pesca milagrosa, Jesus providenciou dinheiro para Pedro e ele pagarem o imposto. Portanto, vocês vejam que delicadeza de Jesus para não escandalizar ninguém, o que é que ele não faz. E realmente Jesus veio obedecer à lei para levá-la à perfeição, como também ele veio completar a lei. Como ele próprio disse: não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogá-la, mas completá-la. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um só jota ou um só ápice da lei, sem que tudo esteja cumprido. E realmente Nosso Senhor no Evangelho veio dar o sentido último aos mandamentos. E uma das coisas que mais ofendeu os doutores da lei, os escribas, foi Jesus mostrar como eles se ensinavam errado os mandamentos da lei de Deus. Por exemplo, São Mateus, no capítulo 7, ele diz-nos
claro, isto é uma pergunta que ele faz aos fariseus e aos escribas e aos doutores da lei. Por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Deus disse, honra pai e mãe, e ainda quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Mas vós dizeis, seja quem for que diga a seu pai e a sua mãe, os bens com que eu poderia ajudar-vos são oferta sagrada. Esse já não está obrigado a socorrer o pai ou a mãe. Assim anulais a palavra de Deus em nome da vossa tradição. Portanto, vocês vejam, o mandamento da lei de Deus, realmente o quarto mandamento, honra pai e mãe. E os fariseus diziam, quando um filho declarar os bens que eu tenho, que eu podia socorrer-vos, é oferta sagrada, quer dizer, eu vou oferecê-los ao templo. Então, esse filho ou essa filha estava dispensado de ajudar os seus pais. Portanto, vocês vejam, com uma maneira tão subtil, eles anulavam o mandamento de Deus. Também, outro mandamento, em relação ao sexto mandamento, Jesus disse, ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, a fidelidade que um homem deve ter à sua esposa deve começar pelo seu olhar, pelos seus pensamentos, pelos seus desejos. O amor entre marido e mulher e marido devem espelhar a fidelidade do amor de Deus para conosco. Portanto, vocês vejam o amor humano do casal, Jesus elevou a ser uma imagem do amor de Deus para conosco. A respeito do segundo mandamento, também o Senhor disse, ouvistes que foi dito, não perjurarás, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos. No entanto, eu digo-vos, não jureis de maneira nenhuma, nem pelo céu que é o trono de Deus, nem pela terra que é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém que é a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não te é dado transformar um só dos teus cabelos. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que for além disto vem do maligno. Portanto, vocês vejam, Jesus no Evangelho dá o sentido definitivo. Portanto, aos 10 mandamentos, as falsas interpretações que surgiram ao longo dos séculos, Jesus vem e corrige todas essas falsas interpretações. Portanto, Jesus leva os 10 mandamentos à sua perfeição através do seu Evangelho, através da sua palavra. Também outra coisa que Jesus leva à perfeição é o sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdócio levítico e também os sacrifícios segundo a lei de Moisés. Portanto, na carta aos Hebreus, o seu autor mostra claramente que Jesus é superior a Moisés. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Cristo é fiel, mas como filho, à frente da sua própria casa, a qual somos nós. E Jesus é sumo sacerdote da nova aliança. E o seu sacerdócio é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Por exemplo, quando o Senhor começou a dar a sua lei a Moisés, ele, das 12 tribos de Israel, ele reservou uma para si, que foi a tribo de Levi. Portanto, da tribo de Levi, o Senhor escolheu o sumo sacerdote
todos os sacerdotes e os levitas. Portanto, esta tribo estava somente encarregada de cuidar das coisas do Senhor. E era o povo das outras tribos que iam cuidar do sustento da tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha terras, não tinha casas, não tinha parte da terra prometida. Eles viviam do templo. Portanto, vemos que este sacerdócio do Antigo Testamento era por geração. Quer dizer, qualquer varão que nascesse, quer ele gostasse ou não gostasse de servir o templo, ele tinha que fazer, porque era da tribo de Levi. Não tinha outra escolha. Eu não quero. Não há querer. Desde a tribo de Levi tens que estar ao serviço do templo. Portanto, Jesus vem instaurar um novo sacerdócio e ele é o sumo sacerdote, quer dizer, ele tem a plenitude da graça. Portanto, ele tem a plenitude da graça e ele é o medianeiro entre o Pai e a humanidade. Portanto, Cristo realmente, pelo seu sacrifício, pela sua paixão, morte e ressurreição, ele tornou-se o sumo sacerdote. Portanto, foi ele que ofereceu ao Pai o seu próprio sacrifício, foi ele que ofereceu ao Pai a sua própria vida em nosso favor. E deu aos seus 12 apóstolos o poder de fazer aquilo que Jesus fez. Portanto, na Quinta-feira Santa, depois que Jesus consagrou o pão e o vinho, transformando o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, ele disse aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Portanto, o sacerdócio do Antigo Testamento não é por geração, mas é pela força do Espírito Santo. Portanto, é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem consagra. E aqueles que são marcados pelo selo do Espírito no dia da sua ordenação estão capacitados a fazer o que Jesus fez. Portanto, o sacerdote da nova aliança atua em nome de Cristo. Quando ele fala, realmente o Espírito Santo fala pela sua boca. Quando ele está a pregar o Evangelho. Por exemplo, eu sou padre. Se eu estou a pregar o Evangelho na Santa Missa e realmente eu deixo o Espírito Santo passar, se eu prego Jesus, não é quando um padre prega-se a si mesmo ou prega a sua opinião ou prega a sua ideia, não é isso. Quando o sacerdote fala de Jesus, da lei, realmente o Espírito Santo fala através de nós. Eu, como padre, se vocês me perguntarem pelo futebol e pelo guarda-redes ou pelo árbitro, senhor, isso já está completamente fora do meu ministério. Aí podem ter a certeza que o Espírito Santo não fala aí. O meu carisma do meu sacerdócio não é para pregar o futebol ou para comentar o guarda-redes ou o árbitro, não é nada disso. Eu estou apto a agir em nome de Cristo quando exerço o meu ministério. Fazei isto em memória de mim. Por exemplo, outras coisas que o Espírito Santo faz através de mim porque me marcou com o seu selo. Quando vocês chegam ao pé de um sacerdote e dizem, por favor, ainda hoje, uma pessoa veio, por favor, benza-me estas medalhas, benza-me este azeite, este sal, esta água, pois eu fiz em nome de Jesus. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo abençoa aqueles objetos.
Depois fui benzer uma casa, pois essa casa ficou abençoada em nome de Jesus. Essa mãe de família também pediu para benzer água benta. Também aquela água foi benzida e marcada pelo Espírito Santo. Portanto, vocês vejam, é as graças do sacerdócio da nova aliança que são transmitidas. Eu não posso fazer nada sem a ação do Espírito Santo. A mesma coisa quando celebro os sacramentos. Ainda hoje tive a oportunidade em dois momentos em dois momentos do meu dia, tive a confessar, pois aqueles pecados foram absolvidos porque dei a absolvição, ou melhor, Jesus deu a absolvição através de mim. Como eu consagrei, celebrei a Santa Missa, consagrei o pão e o vinho, pois isto é o meu corpo. Não é o corpo do Padre Carlos, é o corpo de Cristo que está ali. Quem diz essas palavras, vocês ouvem a voz do sacerdote, mas quem está falando é o Senhor. Porque aquele corpo não é o corpo do Padre, mas é o corpo do Senhor. Isto é o meu corpo, e é. E aquelas hóstias consagradas, corpo de Cristo. Amém. E realmente, isto podemos ver o grande milagre da palavra, fazer isto em memória de mim. Também Jesus assumiu na sua paixão os 4 sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança, segundo a lei de Moisés. O primeiro dos sacrifícios eram os holocaustos. Eram sempre animais que eram imolados. Deus nunca quis sacrifícios humanos. E ele deixou isto bem claro logo no sacrifício de Isaac. Dá-me o teu filho. Imediatamente, quando Abraão estava pronto, não, ali está o carneiro, não é o teu filho que eu quero. Portanto, com esta passagem, o Senhor anulou completamente. A vida humana é sagrada. O sangue humano é sagrado. Na antiga aliança, imola-se os animais. E estes holocaustos podiam ser de expiação. Podia ser em agradecimento por um bem recebido. Podiam ser, um animal podia ser imolado e oferecido para pedir uma graça. E aqui nos holocaustos, o animal era completamente queimado no altar. Não havia nada que podia restar deste sacrifício, deste holocausto. Outro dos sacrifícios da antiga aliança era as oblações. Aí não era o animal que era imolado. Aqui eram oferecidos dons da terra. Por exemplo, a flor da farinha, o azeite, o incenso. E normalmente a oblação era um complemento do holocausto. Terceiro, os sacrifícios de comunhão. Os sacrifícios de comunhão têm um aspecto muito bonito, que nós vemos isto mais na Eucaristia, mas o que eram os sacrifícios de comunhão? Os sacrifícios de comunhão podiam ser oferecidos para agradecer ou para pedir graças. O que era um sacrifício de comunhão? O sacrifício de comunhão, portanto, o animal era morto, o sangue e as gorduras eram queimadas no altar. Porquê? Porque para os judeus o sangue representava a vida. As testemunhas de Jeová interpretam mal, dizendo que o sangue é a alma. Portanto, não podemos comer o sangue, estamos a comer a alma. Não é nada disso. O que está lá escrito é que o sangue representa a vida. E as gorduras?
As gorduras representam o vigor, a saúde do animal. Portanto, é Deus quem dá a vida, é Deus quem dá a saúde. Portanto, o sangue e as gorduras eram queimadas no altar, eram para Deus. O peito e a coxa do animal era para o sacerdote, que imolava, que fazia o serviço àquela família. E o resto da carne era dada à família e aos convidados que ofereciam aquele sacrifício, e aquilo era comido num banquete sagrado. E porquê é que se chamava sacrifício de comunhão? Porque da mesma vítima que era imolada participava Deus, o sacerdote e a família e os seus convidados. Todos participavam do mesmo sacrifício. E por fim, havia os sacrifícios expiatórios que eram oferecidos pelos pecados. Portanto, temos holocaustos, nos quais estão os sacrifícios expiatórios, temos as oblações e o sacrifício de comunhão. Portanto, em resumo, nós podemos dizer que na antiga aliança nós tínhamos sacrifícios de derramamento de sangue e os sacrifícios sem derramamento de sangue, como eram as oblações. Portanto, a flor da farinha, o azeite, o incenso. Portanto, nós vemos que realmente nos holocaustos e nos sacrifícios de comunhão há sempre derramamento do sangue da vítima, ao passo que nas oblações não há. Portanto, vemos que tudo isto, que era do Antigo Testamento, os sacrifícios, Jesus escolhe os dois elementos que eram usados nas oblações, como era a flor da farinha, o vinho também era utilizado nas oblações. E Jesus realmente escolhe o pão e o vinho para instituir no pão e o vinho o sacrifício da nova aliança na Santa Missa. E vemos que a Santa Missa é, por excelência, um sacrifício pacífico que nos traz a paz e a reconciliação entre os homens e Deus. Portanto, Jesus na cruz foi um sacrifício sangrento, portanto, com derramamento de sangue, como era o cordeiro, como eram os animais que eram imolados. Jesus também, ele próprio, se imola, dá a sua vida, dá o seu sangue por nossa salvação, mas como memorial, como renovação do seu sacrifício sangrento, Jesus institui o sacrifício da missa sem derramamento de sangue. Portanto, sem haver derramamento de sangue, no altar, o Senhor torna presente a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. E realmente Jesus, em cada missa, adora o Pai, louva o Pai, agradece ao Pai, intercede por nós ao Pai, com todo o seu amor. E realmente Jesus é sacrifício de comunhão sobre o altar, porque do mesmo pão que é oferecido a Deus, Jesus oferece a si mesmo ao Pai, do mesmo pão comunga o sacerdote e o povo de Deus. Portanto, a Eucaristia é, por excelência, um sacrifício de comunhão, como é um sacrifício pacífico, é um sacrifício sem derramamento de sangue, mas que torna presente a doação e o sacrifício que o Senhor fez de si mesmo ao Pai no Monte Calvário. Portanto,
nós vemos Jesus veio dar o Espírito à lei. Portanto, vocês vejam, claro, a lei de Moisés foi válida para o povo judeu até vir Nosso Senhor, até vir Jesus. E realmente Jesus veio e, ao falar da lei, veio dar à lei o espírito que tinha perdido, de tal maneira que os judeus, ao ensinarem a lei de Moisés, tornaram as pessoas escravas da lei. Vocês sabem mesmo, hoje, não sei como é os judeus no Ontário, mas os judeus aqui em Montreal, quando chega à sexta-feira à tarde, quando começa o sol a pôr-se, nem sequer eles cortam as folhas do papel higiênico, porque não podem fazer trabalho nenhum. Eles mandam vir pessoas que lhes pagam um salário de miséria só para lhes cortar o papel higiênico na medida que eles precisam, porque eles não podem trabalhar, não podem fazer nada. Portanto, vocês vejam, não é isto que leva à salvação. Portanto, isto é interpretar a lei sem espírito. Por isso, realmente o Senhor veio trazer o espírito à lei. O Senhor vem dizer-nos que a letra da lei não nos pode salvar. Por exemplo, outra coisa que é absurda. Se tu tens no quintal um canteiro de salsa, tu, ao contares os pés de salsa que tu tens, suponhamos que nós temos 20 pés de salsa. Nós temos que contar todos os pés de salsa e temos que oferecer a Deus 2 pés de salsa, porque é o dízimo dos pés de salsa. Agora vocês digam, para que é que Deus quer os pés de salsa? E no tempo de Jesus, era isto que preocupava os fariseus. Pagavam o tributo da salsa, do cominho, de todas as ervas que tinham no quintal. Não é isto que leva ao céu. Portanto, Jesus vem nos ensinar o sentido mais profundo da lei. E o sentido mais profundo da lei não é estas coisas materiais. O sentido mais profundo da lei é o espírito com que fazemos as coisas. Portanto, nós vemos, o Senhor veio dar o sentido profundo. O Senhor, em resumo, veio dizer-nos, não é a lei que foi feita, não é o homem que foi feito para a lei é que foi feita para o homem. Portanto, Jesus veio nos mostrar que também Ele era o Senhor do sábado. O sábado, apesar de ser sábado, o sábado nós também temos todo o direito e todo o dever de fazer o bem. Como Jesus fez vários milagres ao sábado. Portanto, nós, povo de Deus da Nova Aliança, o nosso dia santificado é o domingo, não é mais o sábado. Por que é o domingo? Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. E, realmente, como é que nós devemos santificar o domingo? Nós devemos santificar o domingo celebrando com Jesus a sua vitória. Desde o tempo dos apóstolos, Jesus quis fazer isto em memória de mim no dia que eu ressuscitei. E eles, no primeiro dia da semana, liam a Escritura e faziam a fração do pão. Portanto, vocês vejam, o domingo, nós santificamos o domingo, celebrando com Jesus a sua ressurreição, a obra da salvação que Ele nos trouxe. E, realmente, ao domingo, de uma maneira especial, devemos consagrar-nos às obras de misericórdia, ao bem, a começar pelos membros da nossa família. Eu sei que aqui no Canadá, infelizmente, foi a maior praga que aconteceu aqui. Foi abrir todos os comércios ao domingo. Não há mais dia do Senhor. Não há mais dia da família.
ainda hoje eu tive, acredita, ainda hoje eu tive a falar com uma pessoa que realmente está com um problema grave nas mãos, porque realmente as suas filhas, bom, miúdas dos 12, 13 anos, vocês imaginem, já estão enverdadas por caminhos que sabe Deus, e ela deita as mãos à cabeça, mas o certo é que ela trabalha durante a noite, quando as filhas saem da escola, ela não está, portanto, quantas e quantas vezes deixa as miúdas sozinhas e depois queixam-se, quando dão por elas já é tarde demais. Portanto, nós vemos também hoje, as famílias não se encontram mais, quando os filhos começam já com 14 anos a trabalhar. Muitas vezes o pai trabalha de dia, a mãe trabalha de noite, os filhos trabalham ao fim de semana. Não há mais diálogo da família. Quando os filhos mais precisam da presença dos pais, eles não estão lá. Não estão lá. E por isso, se eles não estão lá, como é que querem realmente acompanhar e ver os problemas que os filhos têm? E realmente a senhora estava meia discursoada, mas a verdade é esta. E esta nossa sociedade é isso que, ao acabar com o dia do Senhor, acabou com o dia da família, e quando não há mais unidade na família, tudo desmorona. Tudo desmorona. Portanto, é uma das consequências de uma sociedade sem Deus. Portanto, voltando, desculpem, eu agora perdi-me, pronto, voltamos aqui à nossa meditação. Portanto, Jesus veio dar o sentido último, vai dar o espírito à lei. E de uma maneira mais explícita, quando Jesus foi interrogado sobre o maior mandamento da lei, Jesus disse ao doutor da lei: amarás, o primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro. O segundo é semelhante a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, nós queremos ter um resumo de todo o Evangelho, dos 10 mandamentos, está tudo aqui. Amarás a Deus em primeiro lugar. Por exemplo, uma das coisas que eu vos pergunto, quando a gente acorda, qual é o nosso primeiro pensamento? Devemos pensar nisto. O que é que, quando eu acordo, qual é o meu primeiro pensamento? Por isso, podemos, se não é o Senhor, nós podemos fazer este esforço. Quando a gente acorda, bom dia Jesus, bom dia Mãe do Céu, bom dia meu anjo da guarda. O nosso primeiro pensamento vai para o Senhor. Como também o nosso último pensamento, antes de ir para a cama, boa noite Jesus, muito obrigado, boa noite Mãe do Céu, boa noite meu anjo da guarda. Deus deve ser o nosso primeiro. E realmente nestes 2 mandamentos está incluído todos os outros mandamentos. Porque quando temos em nós o amor de Deus, Deus vai nos fortalecer o nosso amor para que a gente realmente, por amor, trate com amor todos os que encontrarmos durante o dia. Tratar com amor. Ainda hoje é Santa Teresinha do Menino Jesus, ela realmente diz: eu sou o amor na igreja, o meu lugar no corpo de Cristo é o coração, eu sou o amor.
e realmente fazer tudo por amor torna tudo muito mais fácil, porque se nós fazemos por amor, nada custa. Se fazemos obrigados, caramba, aí já custa mais. Até a Chiquinha não gosta, quando eu a obrigo a ir para ali, ela não vai. Mas o importante é por amor. Se a gente faz por amor, a gente é capaz até de dar a nossa vida. É capaz de dar a nossa vida. Quando a gente faz por amor. Agora, por obrigação, não dá certo. Deus não quer que a gente o ame por obrigação. Ou pronto, está pronto, eu já fiz isto, já estou despachado. Deus não quer ser despachado, Deus quer ser amado. Porque nós também não queremos que nos despachem. Compreendem? Nós, olha, pronto, aquela pessoa já... A gente fica triste. Portanto, é este realmente o grande resumo de tudo. De toda a lei, de todos os profetas, de todo o Evangelho. Realmente por amor, por amor, por amor. E aí realmente tudo se torna muito melhor, muito melhor. Amém.